Shalom, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o shalom de Deus entre no seu coração, na sua casa, no ambiente que você está agora para receber esse estudo da nossa querida escola dominical. Nós terminamos recentemente, agora no primeiro semestre, nosso primeiro ciclo da escola dominical online e tivemos o curso Panorama Bíblico do Antigo e do Novo Testamento, que foi uma bênção. Nós tivemos muitos comentários acerca desse curso, foi muito proveitoso, edificante, trouxe conteúdo básico aos discípulos e discípulas, não só da Igreja Metodista de Pilares, mas a todos aqueles e aquelas que estiveram nos acompanhando e sendo instruído e sendo abençoado e ministrado por esse curso. Eu quero, desde já, deixar aqui minha gratidão a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de participar desse segundo ciclo desse ano de 2021 da Escola Dominical. Agradecer a Deus pela vida das nossas irmãs Silvia, Roberto e Rosana Monteiro, que são coordenadoras do Ministério de Ensino da nossa Escola Dominical. Agradecer cada professor, professora que contribuiu nesse primeiro semestre no curso Panorama Bíblico do Antigo e Novo Testamento e aqueles que vão dar a sua contribuição para esse tempo, nesse segundo semestre, cujo tema serão o estudo dos personagens bíblicos. Alguns personagens bíblicos do Antigo e do Novo Testamento nós vamos estudar. E assim como foi o primeiro semestre, eu creio e crio essa expectativa no Senhor, que vai ser bênção para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial. Eu quero começar, como de costume, orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esse tempo que nós vamos ter aqui na nossa Escola Dominical Online. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo semestre que passou. Obrigado por cada discípulo e discípula, aluno e aluna da nossa linda Escola Dominical. Senhor, nesse tempo de pandemia, e temos usado esses recursos de mídia, recursos da internet, favorecendo a expansão e propagação do Evangelho do Reino de Deus. Quero te dar graças, Senhor, pela coordenação da Escola Dominical, pelo corpo docente, pelo corpo discente, os alunos, enfim, Senhor, por toda a tua igreja que tem se reunido nesse ambiente, nessa plataforma do YouTube, para juntos aprendermos acerca da palavra do Senhor. Pai, eis-me aqui e eu te peço pela tua bondade e misericórdia que tu me uses nesse tempo para falar, Senhor, acerca da tua palavra, para falar hoje acerca de Noé, um homem justo e íntegro, e que possamos ser também na nossa geração, assim como Noé foi para a sua, sejamos nós desse tempo, Senhor, homens e mulheres que andem com o Senhor, que tenham intimidade com o Senhor, que verdadeiramente sejam justos e íntegros na tua presença. Seja conosco e que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu sou o pastor Max, pastor da Igreja Metodista em Pilares. É um prazer estar aqui, poder ministrar essa aula maravilhosa da Escola Dominical. Hoje nós vamos iniciar esse ciclo, como já falamos anteriormente, sobre personagens bíblicos. E hoje o nosso personagem, o nosso foco vai ser sobre Noé, homem justo e íntegro. E o texto base para a nossa leitura inicial está no livro de Gênesis, obviamente, capítulo de número 6. Eu vou ler apenas do versículo 1 ao versículo de número 9, que diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tornaram para si mulheres aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito
o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Queridos, esse texto é um texto triste, por um lado, e é um texto lindo, porque retrata um homem diferente num cenário caótico, num cenário triste e horripilante, podemos dizer assim, que era naquele tempo. O livro de Gênesis, para esse início do nosso estudo, é bom relembrarmos, nós já falamos isso no semestre passado, mas é sempre bom, o aprendizado se dá pela repetição, e as escrituras falam sobre isso. O livro de Gênesis ele vai tratar das origens, dos começos, começo do mundo, a origem do homem, a origem do mundo, a origem do homem, da humanidade, e também esse texto fala de um recomeço. É muito importante a gente traçar essa rota do Éden até aqui, esse texto que foi lido. Nós vemos um declínio na conduta humana, na conduta do ser humano, da humanidade em geral, foi corrompida, foi maculada pela entrada do pecado. Isso é claro nos textos que lemos, não só no capítulo de número 6, mas nos capítulos anteriores. Nós percebemos, a partir da trágica situação e acontecimento entre Caim, que matou o seu irmão Abel, nós vemos um declínio absurdo do comportamento do ser humano. E aqui não é diferente. Nós chegamos num ponto em que Deus está saturado. A impressão que eu tenho nesse texto, desses versículos que lemos aqui, até o versículo de número 7, nós vemos um cenário horripilante, um cenário caótico, e que nos faz ver que eram dias difíceis, um tempo muito complicado, porque eram dias de promiscuidade, segundo o texto, eram dias de maldade, eram dias de perversão, eram dias de violência, e isso obviamente vai provocar um sentimento em Deus. Isso tem que provocar um sentimento nos nossos corações. E pasme você que diante desse cenário, desse contexto terrível que a Bíblia nos apresenta no tempo de Noé, Deus só achou graça em uma pessoa. Diante desse cenário caótico que o livro de Gênesis nos apresenta no capítulo de número 6, Deus só consegue enxergar dentro dessa multidão, dentro dessa quantidade de pessoas e da malignidade, da carnalidade que havia tomado conta do ser humano. Deus só tem olhos para uma pessoa que é diferente. E eu quero que você olhe para Noé como um tipo de igreja. A Bíblia trabalha muito com tipologias, e nós temos tipologia de Cristo, nós temos tipologia da igreja, e Noé aqui para nós é uma tipologia, um tipo de igreja. Nós temos que olhar para Noé como uma referência de vida para as nossas vidas. O texto bíblico, cada leitura bíblica que nós fazemos, que nós temos, seja na nossa devocional, seja em outros momentos, nós temos que ler a Bíblia com essa perspectiva. O que eu posso extrair de lição prática para a minha vida? O que essa pessoa, o que esse personagem da Bíblia, qual é a postura que ele tem diante de Deus que me atrai, que me aproxima mais do Senhor? Esse é um dos propósitos desse estudo, desse semestre, e eu posso dizer, de toda a mensagem cristã propagada, ela precisa provocar isso em nós, ela precisa trazer esse olhar para cada referência bíblica, olhar para cada pessoa que são referenciais. Nós temos vários aqui, vamos estudar vários, e hoje nós estamos falando de Noé especificamente. Me chama a atenção a vida de Noé,
e isso tem que trazer ao meu coração um desejo de imitá-lo, de ser parecido com ele, pelo fato dele andar com Deus. Essa expressão para mim é muito forte e ela só é encontrada literalmente. Isso não significa que só esses dois personagens que eu vou falar aqui foram os únicos que andaram com Deus. Nós sabemos que Abraão andou com Deus, nós sabemos que Davi andou com Deus, nós sabemos que Paulo andou com Deus, nós sabemos que tantos outros e uma infinidade de personagens bíblicos andaram com Deus, os profetas andaram com Deus, mas a expressão literal, andar com Deus, nós só encontramos na pessoa de Noé, em Gênesis capítulo 6, em versículo de número 9, e em Enoque, no capítulo anterior, capítulo 5, versículo 24. Só esses dois personagens nós vamos encontrar essa expressão andou com Deus, Noé e Enoque, Enoque e Noé. Gênesis capítulo 5, versículo 24, que fala essa expressão dita referente a Enoque, e Gênesis capítulo de número 6, versículo 9, que nós estamos estudando hoje, dizendo que Noé andava com Deus. O nome Noé vem do hebraico Noa, que significa descanso. Então, olhando para a figura de Noé, no meio desse turbilhão de situações, no meio dessa malignidade, dessa carnalidade, toda sorte de malignidade que a gente percebe aqui, mistura de raça, de pessoas, né? uma união perigosa, porque o texto, quando fala do versículo 1, versículo 3, há muita polêmica nesses textos, né? Mas esse texto está se referindo à linhagem de Sete com a linhagem de Caim. Então, a linhagem daqueles que eram santos com aqueles que eram profanos. E não deu boa coisa, não haveria de dar boa coisa. Então, essa mistura trouxe essa unidade, essa união foi perigosíssima e trouxe consequências terríveis, tornando o homem, o ser humano, ainda mais carnal. Mas Deus tem olhos, graças a Deus, para ver no meio disso tudo um homem diferente, um homem que eu costumo dizer que Noé, ele não vivia como um monge, ele não era uma pessoa que vivia reclusa, uma pessoa que vivia encavernada, uma pessoa que vivia escondida. Não, o texto é claro e nos diz o seguinte, que Noé, versículo 9, era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, diante desse cenário de caos, desse cenário terrível que a gente acompanhou aqui na leitura, do versículo 1 ao versículo de número 7, de malignidades e carnalidades, toda espécie, havia ali, no meio de tudo isso, de toda essa perversidade, de toda essa violência, de toda essa maldade, um homem, e aí, aqui para nós, uma lição importante, um tipo de igreja, porque nós somos chamados para ser o quê, queridos? Sal da terra e luz do mundo. Nós não fomos chamados para ficar no saleiro. O cristão não vive a sua vida longe do mundo, longe da sociedade. O nosso grande desafio, queridos, é sermos diferentes no meio dessa geração corrupta e rebelde. Esse é o nosso desafio, ser luz no mundo, luz do mundo. Ou seja, a nossa luz, a luz que brilha em nós, que é Jesus, ela precisa refletir lá fora, onde estão as trevas, não onde está a luz, mas fomos chamados para sermos luz do mundo, ok? E Noé fez esse papel de maneira formidável, com excelência, porque quem ele foi no meio de toda essa perversidade, no meio de toda essa maldade, no meio de tudo isso de horrível que estava acontecendo no seu tempo? Ele foi um homem justo e íntegro. Se a Bíblia nos diz que Noé era um homem justo, é porque havia muita injustiça. Havia muita injustiça. Se você pode ter certeza que, diante desse quadro que a gente
visualiza no texto, não tem como não pensar diferente. Eram pessoas que viviam constantemente na prática da injustiça. Há um texto que o Espírito Santo me traz à memória agora, nesse momento, lá em Apocalipse, que fala acerca disso, de justiça, que tem a ver conosco, com a igreja. Quando Deus fala ao seu povo, no último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, o Senhor diz assim: continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, a Bíblia fala para o injusto, esse vai ser o roteiro daqueles e daquelas que não servem ao Senhor, desculpa, que vão continuar na prática da injustiça e da imundícia, e os santos, que somos nós, pela bondade e misericórdia do Senhor, nós teremos que continuar, e nós vamos continuar em nome de Jesus, na prática da justiça, não na nossa justiça, porque a justiça do homem, queridos, é como trapo de imundícia. Não confie na sua justiça, não confie na justiça do homem, ela é falha. A nossa justiça é a do Senhor, e Noé caminhava na justiça de Deus. Ele caminhava também não só em justiça, mas Noé, segundo o texto de Gênesis 6:9, caminhava em integridade. A palavra íntegro, etimologicamente, ela tem relação com o inteiro, como completo. Noé era um homem inteiro, completo diante de Deus. Olha, queridos, é um desafio para nós sermos parecidos com Noé, porque Noé era parecido com Deus. Há uma filosofia, há um entendimento na sociologia e até na psicologia também, de que você se torna parecido com quem você mais anda, ok? Você se torna mais parecido com quem você mais anda. Então, se você anda com uma pessoa que reflete o caráter de Cristo, você vai se parecer com Cristo, porque essa pessoa, ela caminha dessa forma. E assim Noé era homem justo e íntegro, por quê? Porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Ele vivia no meio, como Jesus fala, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Assim era Noé. Noé estava no mundo, ele estava no meio daquela sociedade, mas ele não pertencia às práticas que aqueles libertinos, que aqueles mundanos, que aqueles profanos faziam. A prática de Noé era diferente, a conduta de Noé era diferente. Deus chamou a igreja para ser diferente. Deus nos chamou para sermos luzeiros do mundo. Deus nos chamou para que nesse meio de corrupção, nesse meio onde há tanta malignidade, carnalidade, tanta coisa ruim, queridos, que nós temos visto e presenciado, Deus sempre chamou a igreja para remar na contramão. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, ou com este século, conforme a sua tradução, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a transformação começa na mente, começa no interior, na alma. E Noé era um homem transformado, e era um homem que tinha uma incumbência, um desafio tremendo, porque diante desse quadro terrível, Deus emite um juízo do céu e chama Noé, olha, eu vou acabar com tudo, porque o meu coração está triste. Algumas pessoas têm crise com relação à tradução de algumas Bíblias, que diz que se arrependeu, o Senhor se arrependeu do mal, de ter feito o ser humano. Só que a palavra ali, no original, a palavra hebraica é nahan, que significa profunda tristeza. E essa linguagem, essa tradução que eu estou ministrando aqui na escola dominical, é até uma tradução que eu recomendo, é a nova tradução da Almeida, Nova Almeida atualizada. Eu recomendo porque
ela muda essa colocação e ela especifica melhor o texto original. Ela diz que Deus sentiu peso no coração. E a palavra que é traduzida na Revista Atualizada, ela está como Deus se arrependido do mal, de ter feito o ser humano. Então, a melhor tradução é que Deus ficou triste, pesaroso, pesou seu coração. Então, Deus emite o juízo. O maior juízo que essa terra já presenciou foi o dilúvio. Nós teremos o juízo final e todos nós devemos estar preparados, nós devemos estar firmes no Senhor, porque em breve Jesus voltará e vai julgar vivos e mortos. Nós todos havemos de comparecer a esse tribunal, o tribunal de Cristo, conforme Paulo diz lá aos Coríntios e conforme as Escrituras dizem. Mas nós somos como Noé, amém? Eu e você somos como Noé. Noé pregou durante anos, mais de um século, segundo o texto bíblico, mais de 100 anos pregando para aquela geração, e aquela geração duvidou, aquela geração não teve fé, não creu, duvidou, foi incrédula, mas Deus teve misericórdia e salvou a família de Noé, salvou a casa de Noé. Queridos, e nós temos esse desafio, o desafio de sermos bênção, em primeiro lugar, para a nossa casa, para os nossos familiares, para a nossa parentela. Seria muito frustrante para Noé ele não ganhar nenhuma alma. Seria muito frustrante. Pior seria se ele não ganhasse nem a sua própria casa. Mas a Bíblia fala que esse homem, graças a Deus, conseguiu salvar a sua esposa, seus filhos, suas noras, salvar as espécies de animais, puros e impuros, segundo a quantidade que Deus havia designado para que ele separasse na arca. E esse dilúvio foi o maior evento que essa terra já presenciou. E esse evento, as tradições confirmam, a ciência aceita, a arqueologia comprova, e biblicamente o dilúvio é um exemplo do dia do juízo final, conforme Jesus fala em Lucas 17, versículo 26 e 27, e Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, do 5 ao 7, fala sobre o dilúvio como um exemplo do juízo final. Então, queridos, é para nós levarmos a sério. Deus chamou a igreja, assim como chamou Noé, para andar com ele, entre os contemporâneos. Então, na sua casa, na sua vizinhança, onde você mora, na rua, no condomínio, no seu trabalho, no seu colégio, na sua escola, na sua faculdade, na universidade, qualquer ambiente que você for, querido, você pode presenciar o que Noé presenciou. Maldade, perversidade, toda sorte de malignidade e carnalidade estão presentes no nosso século. Mas Deus chamou eu e você para sermos diferentes. Não para a gente se afastar dos pecadores. Não. Santidade bíblica, cristã e metodista nunca foi se afastar das pessoas. Se afastar sim do pecado, mas amar as pessoas. Assim como Cristo amou. Assim como a santidade de Jesus é uma santidade que nos inspira. Como a vida de Noé, que vivia em santidade ali, entre os seus contemporâneos. Noé não vivia em casa, Noé não vivia alienado, Noé não vivia à parte. Noé estava ali, vendo, como nós estamos vendo, tantas coisas ruins acontecendo. Você quer ver coisa ruim? Liga sua televisão agora. Se tiver conectada no jornal, você vai ver quantas notícias trágicas nós temos. Mas nós temos a melhor notícia desse planeta, aleluia. Eu e você, queridos, nós temos o Evangelho, aquilo que pode mudar a pessoa por dentro, aquilo que pode mudar a perspectiva,
aquilo que pode transformar a nossa vida e fazer de nós arautos do Rei, fazer de nós luz do mundo, sal da terra, fazer de nós um novo Noé para esse tempo. Amém? Um homem justo e íntegro, uma mulher justa e íntegra entre os contemporâneos. Mas como Noé alcançou isso? O que fez Noé ser assim? Porque ele andava com Deus. Então eu quero te desafiar nesse segundo semestre a andar coladinho com Jesus. Coloca uma algema assim: Senhor, deixa eu algemar meu braço com o seu, a minha mão, meu pulso com o seu. Eu quero andar contigo, eu quero me parecer contigo, eu quero olhar para as pessoas como o Senhor olha, eu quero sorrir para as pessoas como o Senhor sorri, eu quero abraçar, fica difícil nesse tempo, mas eu quero me conectar às pessoas, eu quero ser como Noé, eu quero avisar a minha casa, eu quero avisar os meus amigos que haverá um dia do juízo, que haverá um dia que o Senhor Jesus vai voltar. E isso não é brincadeira, isso é fato, é verdade, é comprovado biblicamente. Eu quero chamar você a essa responsabilidade, no nome de Jesus. Eu quero concluir essa primeira aula, esse primeiro encontro, e a minha expectativa é que os demais encontros sejam bênçãos, como esse está sendo bênção para mim. Eu estou aqui ministrando essa palavra, e essa palavra, primeiramente, ela vem para a minha vida. Ela vem para a minha vida. Eu sou muito edificado, eu sou muito desafiado por Deus quando olho para textos como esse, para vidas como a de Noé, e vejo, meu Deus, eu preciso melhorar mais, eu preciso mais de Ti. Eu quero ser uma referência, eu quero ser, Senhor, um modelo para essa geração. Eu quero que as pessoas olhem para mim e não vejam Max. Eu quero que essas pessoas olhem para mim e vejam Cristo Jesus estampado, refletido. Não só, eu não estou falando aqui de imagem física, mas eu estou falando de caráter. Eu estou falando de vida que exala o bom perfume de Cristo. Uma vida como a de Noé, um homem justo e íntegro, um homem que não se deixou contaminar. Ele não se deixou contaminar. Ele não foi contaminado. Mas um homem que se destacou. A igreja precisa ser assim, nós precisamos ser assim. Nós precisamos sermos pessoas que vivam no mundo, mas não se deixem ser influenciadas pelo mundo, por aquilo que o mundo dita, por aquilo que o mundo prescreve, por aquilo que o mundo escreve, por aquilo que o mundo estabelece. Não, a nossa conduta, ela está aqui, nosso roteiro de vida está aqui, nosso manual de vida está aqui, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, olhar para Jesus, olhar para referências como Noé e tantos outros que nós vamos estudar nessa escola dominical. E Deus chamou eu e você para nos parecermos à imagem de Jesus Cristo. O propósito de Deus é constituir uma família de muitos filhos, segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra, que esse estudo desse primeiro da série de personagens bíblicos do segundo ciclo da Escola Dominical 2021 possa te inspirar, possa trazer a mim e a você um grande desafio. O desafio de, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração que pratica tantas maldades, refletir a luz de Cristo, refletir a imagem de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma oração para que cada palavra que foi ministrada nessa aula possa ter sido selada no teu espírito, em nome de Jesus, e possamos pôr em prática, vivendo uma vida como a vida de Noé, uma vida justa, uma vida íntegra, no meio de uma geração corrompida, mas sabendo que tudo isso é reflexo da nossa comunhão com o Pai, da nossa comunhão com o Senhor. Noé andava com Deus, eu e você precisamos andar com Deus. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Pai, eu quero te louvar por esse tempo tão precioso, Deus, do estudo da Tua Palavra. Esses 30 minutos
esses 30 minutos que tivemos aqui, Senhor, preciosíssimos, onde nós estudamos acerca de um personagem que é referência nas Sagradas Escrituras. Nós temos tantos outros referenciais. Nós temos o principal referencial, que é Jesus, sem dúvida, mas a vida de Noé é uma vida que nos inspira, Senhor. É uma vida que traz a nós um grande desafio, Pai. O desafio tal qual Noé viveu, no meio de uma geração caída, corrompida, perversa, maligna. Noé foi diferente. Senhor, nós queremos essa unção, nós queremos, Pai, o poder do alto, para viver como Noé, no meio dos seus contemporâneos, no meio da nossa geração. Nós queremos ser homens e mulheres justos, íntegros, pessoas que vivam não escondido, mas que anunciem Jesus, primeiramente com a nossa própria vida, com as nossas ações, porque a fé sem obras é morta, Senhor. Nós queremos ser como Noé, porque Noé andava contigo. Deus, que nesse tempo seja um tempo de refletirmos como anda a nossa comunhão contigo. Nós queremos andar contigo, nós queremos ser homens e mulheres que verdadeiramente se aproximem mais do Senhor. Nós queremos nos aproximar mais de Ti, em oração, em adoração, em meditação da Tua Palavra. Nós queremos a cada dia, Senhor, nos ajuda, Pai, a cada dia a sermos aperfeiçoados. É o Senhor que opera em nós, ó Deus, é o Senhor que trabalha em nós. Muda a nossa mentalidade, que ela seja transformada. Nós não queremos nos conformar com tudo que tem acontecido. Nós choramos assim como o Senhor chora em ver a humanidade descendo ladeira abaixo, a humanidade ficando mais corrompida, perversa, má, injusta. Nós queremos ser como Noé, Senhor, na nossa geração. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a nos parecermos mais com Jesus, a nos parecermos mais com o nosso Senhor, para que vidas sejam impactadas, a começar na nossa casa. Noé levou a sua família para a arca. A nossa arca hoje é Cristo. Cristo é o lugar, é aquele quem salva, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a salvação, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus esse tempo, Senhor, um tempo onde o Senhor está levantando homens como Noé, mulheres como Noé, justo, íntegro, Senhor, entre os contemporâneos, homens e mulheres que andem contigo. Que assim seja, que a Igreja de Pilares possa entender isso, possa compreender isso, ministra aos nossos corações, no nome de Jesus, Pai. Sela essa palavra que estudamos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bom ter estado com você nesse primeiro tempo, nesse primeiro encontro. Nós haveremos de ter mais outros encontros, outros professores e professoras que estarão ministrando na escola dominical. Deus nos abençoe. Shalom, bom domingo.